Olá, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre os desafios ambientais enfrentados no Brasil e os progressos que foram feitos para proteger nosso meio ambiente. Vamos explorar algumas tragédias e também destacar ações positivas que surgiram como respostas a esses desafios. Vamos falar 8 desastres ambientais que aconteceram aqui no Brasil e 9 acontecimentos positivos, desde 1980 a 2024. Vamos começar pelo Vale da Morte em Cubatão. Em 1980, o Brasil testemunhou um dos piores casos de poluição industrial em sua história, conhecido como o Vale da Morte em Cubatão, São Paulo. A contaminação atmosférica e hídrica causada por indústrias químicas teve impactos graves na saúde da população local e no ecossistema. 4 anos mais tarde, um vazamento de gasolina na Vila de Socó, em Cubatão, resultou em um incêndio devastador, causando mortes e deixando muitos desabrigados. Esse incidente é um triste lembrete dos perigos da exploração responsável de recursos naturais. Em 1987, o Brasil enfrentou seu maior acidente radiológico, quando uma cápsula contendo Césio-137 foi aberta indevidamente em Goiânia. O incidente resultou em mortes, doenças graves e deixou uma área extensa contaminada, destacando os riscos associados à manipulação de materiais radioativos. No dia 9 de janeiro de 98, depois de 6 horas e meia de chuva forte e constante, o jornal O Globo registrou na primeira página: Rio entra em colapso. Não era nenhum exagero. O temporal matou uma pessoa e deixou 200 desabrigadas. As ruas alagadas deixaram milhares de cariocas sem poder voltar para casa. Escritórios e bancos e lojas ficaram ilhados. A ponte Rio-Niterói fechou 2 vezes e o aeroporto Santos Dumont ficou vedado a operações de pouso e decolagem. Em 2002, o derramamento de petróleo do navio Prestige na Espanha desencadeou uma grande crise ambiental de grandes proporções, contaminando vastas áreas marinhas e causando danos irreparáveis à vida marinha e ao ecossistema costeiro. No Brasil, o desastre de Mariana, em 2015, foi um dos maiores desastres ambientais da história do país, quando o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração causou um enorme derramamento de lama tóxica, devastando comunidades inteiras e impactando irreversivelmente o meio ambiente local. Em 2019, a Amazônia enfrentou uma série de incêndios devastadores, causando danos significativos à biodiversidade e acendendo um alerta global sobre a urgência de proteger essa importante floresta tropical, vital para o equilíbrio ambiental do planeta Terra. Por fim, a pandemia de Covid-19, que começou em 2020 e continua a afetar o mundo, não apenas trouxe devastação à saúde humana e à economia global, mas também teve impactos ambientais significativos, como a redução temporária das emissões de carbono, mas também o aumento do lixo médico e o impacto na vida selvagem, além de diversas mortes pelo mundo inteiro. Agora vamos falar 8 acontecimentos positivos durante a história, desde 80 a 2024. Ao longo das décadas, organizações internacionais e governos têm trabalhado incansavelmente para enfrentar os desafios ambientais globais. Neste vídeo, vamos explorar alguns marcos importantes na história da conservação ambiental e no combate às mudanças climáticas que moldaram nosso presente e futuro sustentável. Em 1980, a União Internacional para a Conservação da Natureza, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Fundo para a Vida Selvagem, lançou a World Conservation Strategy. Esse documento estabeleceu as bases para a conservação da biodiversidade e a gestão sustentável dos recursos naturais em todo o mundo. Em 1987, o mundo testemunhou um marco na proteção ambiental com a assinatura do Protocolo de Montreal. Este acordo internacional foi projetado
para proteger a camada de ozônio, estabelecendo metas para a eliminação gradual de substâncias que depletam o ozônio, como os CFCs. Em 1988, foi criado o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, com o objetivo de avaliar objetivamente as informações científicas relacionadas às mudanças climáticas e seus impactos. Desde então, o IPCC tem desempenhado um papel crucial na conscientização e na formulação de políticas para enfrentar esse desafio global. Em 97, foi adotado o Protocolo de Kyoto, um acordo histórico que estabeleceu metas vinculativas para a redução das emissões de gases de efeito estufa pelos países industrializados. Embora tenha enfrentado desafios de implementação, o Protocolo de Kyoto foi um passo importante na luta contra as mudanças climáticas. Em 2004, foi criado o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que tem como objetivo reduzir de forma contínua o desmatamento e criar condições para a transição para um modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Esse plano de ação passou por um processo de avaliação e revisão devido à necessidade de atualizá-lo frente às mudanças ocorridas na dinâmica do desmatamento. Em 2015, a comunidade internacional alcançou um marco significativo com a assinatura do Acordo de Paris. Esse acordo estabeleceu metas ambiciosas para limitar o aumento da temperatura global e fortalecer a resiliência climática, representando um compromisso coletivo para enfrentar as mudanças climáticas. Ao longo das últimas décadas, temos testemunhado uma rápida expansão das energias renováveis em todo o mundo. A crescente adoção de fontes como energia solar, eólica e hidrelétrica desempenha um papel crucial na redução das emissões de carbono e na transição para uma economia mais sustentável. Em 2015, os líderes mundiais adotaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como parte de uma nova agenda global de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos abrangentes visam erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos, reconhecendo a interconexão entre desenvolvimento econômico, social e ambiental. Recentemente, em 2021, a Cúpula do Clima, COP26, reuniu líderes mundiais para intensificar os esforços climáticos e acelerar a implementação do Acordo de Paris. Essa cúpula destacou a urgência de ações coletivas para enfrentar as mudanças climáticas e proteger nosso planeta Terra para as futuras gerações. Oi, meu nome é Raul e eu vou falar sobre avanços tecnológicos e científicos que ajudaram a humanidade a avançar com o meio ambiente de maneira mais sustentável, certo? E eu vou falar desde 1980 até 2024. Bom, a década de 1980 marcou o início da era digital, com a invenção dos primeiros computadores pessoais e telefones celulares, ferramentas que começaram a moldar nosso futuro, né? Já nos anos 90, a biotecnologia prometeu revolucionar a medicina, enquanto a internet comercial conectava o mundo de maneiras que nunca imaginamos. O novo milênio trouxe consciência sobre o aquecimento global, impulsionando o crescimento das energias renováveis e a busca por um futuro mais sustentável. A década de 2010 viu o desenvolvimento de veículos elétricos e tecnologias de captura de carbono, enquanto lutávamos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E agora, na década de 2000, a inteligência artificial e as tecnologias sustentáveis estão na vanguarda, prometendo um novo capítulo da nossa relação com o planeta. Agora eu falaria um pouco sobre acordos que foram feitos pelo mundo para tentar combater essas mudanças climáticas, né? Também desde 1980 a 2024. Bom, desde os anos 80, as conferências ambientais têm sido cruciais para a cooperação internacional da luta contra as mudanças climáticas, né? Na década de 90, testemunhou momentos históricos, como a Cúpula da Terra, no Rio,
e a assinatura do Protocolo de Kyoto também. Os anos 2000 viram a formação do Acordo de Paris, um compromisso global para o futuro mais verde. Na década de 2010, o foco se voltou para soluções baseadas na natureza e para a economia azul, buscando harmonia entre desenvolvimento e conservação. E mais recentemente, a COP29 e outros eventos importantes continuam a moldar nossas respostas coletivas às questões ambientais, né? Mudando para a educação agora, que é a base do progresso, desde os anos 80 vemos uma expansão sem precedentes no acesso à educação em todo o mundo. Os anos 90 trouxeram a tecnologia para as salas de aula, abrindo novos horizontes para o aprendizado. O ensino à distância e os cursos online ganharam força nos anos de 2000, democratizando ainda mais a educação. A década de 2010 viu a personalização do aprendizado com o uso de dados e tecnologias para atender às necessidades individuais dos alunos. E a pandemia de Covid-19 acelerou a transição para a era digital, um testemunho da resiliência e da adaptabilidade humana. Falando agora sobre legislação entre 1980 e 2024 que foram criadas, eu vou citar algumas a cada 5 anos. Então, entre 1980 e 1984, surge a Lei número 6.938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente e tem por objetivo a prevenção, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país as condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção digna da vida humana. Entre 1985 e 1989 surge a Lei nº 7.347, que é a Lei da Ação Civil Pública. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá outras providências. Entre 1990 e 1994, surge a Lei nº 9.425, que dispõe sobre a concessão de pensão às vítimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Goiás, no caso do Césio. Entre 1995 e 1999, surge a Lei nº 9.433, que foi a Política Nacional dos Recursos Hídricos, PNRH. A Política Nacional de Recursos Hídricos cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Entre 2000 e 2004, surge a Lei nº 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Agora, entre 2005 e 2009, surge a Lei nº 9.428, que é a Lei da Mata Atlântica. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma atlântico e dá outras providências. Entre 2010 e 2014, surge a Lei nº 12.651, que é o Código Florestal Brasileiro. Essa lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e áreas de reservas legais. Entre 2015 e 2019, surge a Lei nº 9.605. No artigo 41 dela, fala sobre provocar incêndios em matas ou floresta. A pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. E no parágrafo único fala que se o crime for culposo, é pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa também. Entre 2020 e 2024, surge a Lei nº 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência à saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Agora eu vou falar dos peixes que foram extintos por década, desde 1980 até 2020. Entre 1980 a 1990, a espécie de peixe conhecida como Blue Whale era uma variedade de Sander vitreus, comumente encontrada nos grandes lagos da América do Norte. Sua coloração azulada distinta era uma característica marcante. No entanto, a extinção desta espécie ocorreu principalmente devido à sobrepesca e à degradação do habitat. A introdução de espécies exóticas como a Zander europeu
também pode ter desempenhado um papel na competição por recursos e na predação. A sobrepesca reduziu drasticamente as populações de blue whale, tornando-as vulneráveis a fatores adicionais de estresse, como poluição e mudanças climáticas. Entre 1990 a 2000, a Tristramella sacra era uma espécie de peixe que habitava a região do Mar Morto. A principal razão para a extinção dessa espécie está relacionada à modificação extrema do habitat. O Mar Morto tem enfrentado uma série de desafios, incluindo a redução do nível da água devido à captação excessiva do Rio Jordão e à exploração de minerais. Esses fatores resultaram em mudanças drásticas nas condições ambientais do Mar Morto, levando à extinção de muitas espécies, incluindo a Tristramella sacra. Entre 2000 a 2010, o peixe espátula chinês, uma espécie nativa dos rios Yangtze e seus afluentes na China, foi declarado extinto na natureza. A construção de barragens, a poluição da água, a pesca excessiva e a destruição do seu habitat são as principais razões para sua extinção. A construção de barragens interrompeu os padrões de migração reprodutiva dessa espécie, enquanto a poluição e a pesca excessiva reduziram as populações de maneira significativa, tornando difícil para a espécie se recuperar. Entre 2010 a 2020, o peixe-mão liso, que habitava a região do sudoeste dos Estados Unidos, é outra espécie que foi extinta devido à degradação do habitat e à poluição. Esses peixes eram encontrados principalmente em rios e córregos de água doce, mas a destruição de seus habitats naturais devido à urbanização, à agricultura intensiva e à poluição de corpos d'água levou à sua extinção. A introdução de espécies exóticas também pode ter contribuído indiretamente para sua extinção, competindo por recursos e habitat com o peixe-mão liso. A jornada através desses acontecimentos ambientais nos leva a uma reflexão crítica sobre o nosso papel no planeta. Enquanto enfrentamos as consequências de nossas ações, também surgem histórias de resiliência e esperança. Comunidades ao redor do mundo estão se unindo para restaurar o ecossistema, proteger a biodiversidade e promover práticas sustentáveis. Este é um momento decisivo na história humana, onde cada indivíduo tem o poder de contribuir para um futuro mais verde e justo. A conservação ambiental e o combate às mudanças climáticas não são apenas responsabilidades globais, mas também oportunidades para reinventarmos nossa relação com a natureza e garantirmos a saúde do nosso planeta para as futuras gerações. Juntos, podemos transformar desastres em triunfos e garantir que a beleza e a diversidade da Terra sejam preservadas. É um desafio que aceitamos com determinação e otimismo, pois o legado que deixamos é o mundo que criamos. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.